Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Vamos lá, eu vou tratar especificamente com vocês agora do caso Marielle Franco. E vamos lá, eu não sei se você está vendo esse vídeo 9 horas da noite de hoje ou 9 horas da manhã. Por quê? Eu tô de férias, eu já expliquei isso para vocês. E nem sempre eu tô acompanhando as coisas no momento que acontecem. Como eu fiquei o dia todo dirigindo, tá? Eu estava em trânsito, eu deixei os vídeos de hoje pré-gravados. Então, chegando aqui, cheguei umas 7 e pouco, fui acompanhar o caso da delação contra Marielle Franco, consegui gravar esse vídeo. E se a internet ajudou, você está vendo hoje na terça-feira às 9 horas da noite. Se não, você está vendo na quarta-feira às 9 horas da manhã. Então, vai depender da internet ter ajudado ou não. E aí, o vídeo que ia sair hoje às 9, você está vendo, vai ver amanhã de manhã, tá bom? Mas vamos lá. Vamos falar sobre esse caso da Marielle Franco só para você entender. Olha só, você deve saber do caso da Marielle Franco. A Marielle Franco é uma vereadora do Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, ela foi brutalmente assassinada, ela e o motorista, e aí a acusação é de que as milícias eram responsáveis. E realmente eram, porque ela começou a fazer denúncias contra essas milícias. Acontece que a esquerda aproveitou muito politicamente esse caso durante 4 anos, dizendo que o mandante era o Bolsonaro. O Guilherme Boulos chegou a falar em plenário, nitidamente, que tinha cheiro de milícia, jeito de milícia e que o Bolsonaro era responsável. O Lula também falou. Então, provavelmente agora, com a declaração que saiu, e eu vou explicar para vocês qual é, vai sair processo do Bolsonaro contra o Boulos, contra o Lula e uma turma gigante do PT por aí, tá? Então vamos entender, PT, PSOL, dentre outros. Vamos entender o que está acontecendo. A Polícia Federal firmou um acordo de delação premiada. Com quem? Com o Rony Lessa. Quem é Rony Lessa? É o cara que puxou o gatilho, que atirou na Marielle Franco. E aí, ele fez esse acordo de delação premiada e disse que ia contar quem é o mandante. A esquerda ficou empolvorosa. Jurava de pé junto que ele ia falar que era Bolsonaro ou alguém ligado ao Bolsonaro. Inclusive, as matérias que foram publicadas foram todos nesse sentido. Olha só, vou pegar, por exemplo, a revista Fórum, mas 247, Ópera Mundi, todos foram nessa mesma linha. A PF tem o nome do mandante do assassinato de Marielle Franco. Então agora vai. Agora Bolsonaro vai ser preso. Também, outra matéria. Quem tem medo de Rony Lessa? Também citando aqui quem foi que mandou pagar, quem mandou matar, quem foi o mandante do crime. Outra matéria, também do fórum. Rony Lessa menciona pessoa com foro do assassinato de Marielle Franco. Então, a bandeira que a esquerda levantou é, olha, vão vincular aqui a Bolsonaro ou alguém da família. O Janones falou abertamente isso numa postagem dele, que alguém da família Bolsonaro vai ser responsabilizado. Acontece que o Rony Lessa deu a delação. E aí o The Intercept Brasil, lembra aquele do Moro, que era até do Glenn Greenwald, você lembra? Pois é, o Intercept Brasil conseguiu ter acesso a essa delação premiada do Rony Lessa. E aí o The Intercept Brasil acusa, ou diz, que o Rony Lessa acusou um figurão da política do Rio de Janeiro. Pois é, o nome desse figurão é Domingos Brazão, da família Brazão. Figura forte da política no Rio de Janeiro. E aí o The Intercept escreveu o seguinte: Domingos Brazão já matou o vizinho e foi preso por corrupção. Ele é o homem apontado como mandante da morte de Marielle. Apontado por Rony Lessa, o mandante da morte de Marielle Franco, Domingos Brazão, é o líder de um clã familiar, teria agido em vingança contra o Marcelo Freixo. Marcelo Freixo é do PSOL. Era o grande aliado de Marielle Franco no Rio de Janeiro. E o Marcelo Freixo, hoje PSOL, ele travou há um tempo atrás uma briga gigantesca fazendo denúncias contra as milícias no Rio de Janeiro. E aí, como não conseguiram chegar no Marcelo Freixo, essas milícias resolveram se vingar. Como?
pegando a Marielle Franco. Tem até um podcast em que o Marcelo Freixo participa com o Igor do Flow Podcast, onde ele fala abertamente isso. Acontece que eles achavam que quem estava por trás dessas milícias era o Bolsonaro. Então eles jogavam a culpa todo o tempo nas costas do Bolsonaro. Acontece que os vínculos do Domingos Brazão não são tanto com o Bolsonaro. Olha só o que o Carlos Jordi e hoje é o assunto das redes sociais. Quando não tinha prova alguma sobre o mandante do crime contra Marielle, culpavam Bolsonaro de forma escandalosa, leviana e irresponsável. Agora, vemos pouquíssimos esquerdistas se manifestando sobre a delação contra o apoiador de Dilma em 2010, Domingos Brazão. Todos desanimados. Muita gente triste porque acabou o motivo da narrativa, mas todos os caluniadores devem ser processados, civil e criminalmente. E sim, o Bolsonaro provavelmente vai nadar de braçada agora. Inclusive, o Bolsonaro se manifestou. Na manifestação, o Bolsonaro falou que está aliviado, que, enfim, acabou esse discurso de quem é o mandante. É lógico, tem muito ainda o que se apurar sobre esse caso. Mas o Domingos Brazão, ele já tinha sido até citado. É o que diz aqui o Paulo Capelli, delatado como mandante da morte de Marielle Franco, que é o Domingos Brazão, fez campanha para Dilma. O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Brazão, foi delatado à PF como mandante da morte de Marielle. Na política, atuava com desenvoltura no espectro do Centrão. Então ele era um político de Centrão. Mas lá em 2010, ele se juntou ao Cunha e fez campanha aberta pelo PT e pela Dilma Rousseff. Quando teve aquele racha do Aécio e da Dilma, lembra? O MDB, que era o partido dele, rachou. E aí o Domingos Brazão abraçou o petismo e ficou do lado do petismo, fazendo campanha para Dilma Rousseff. O Domingos Brazão, depois do que aconteceu, ele teve, inclusive, condenações por improbidade administrativa, já chegou a ser preso. O The Intercept Brasil, esse que trouxe a notícia, ele chegou a dizer que o Domingos Brazão já chegou a matar uma pessoa pelas costas, na traição. Não sei se essa informação é verdadeira, mas está no The Intercept Brasil. E aí, depois de todos esses escândalos, o Pezão, lembra do governador do Rio, que foi preso por corrupção e muitas outras coisas? Ele indicou o Domingos Brazão para o Tribunal de Contas do Estado. A Assembleia Legislativa aprovou e o Domingos Brazão, em 2015, saiu do mundo político e assumiu o Tribunal de Contas da União. E a matéria do The Intercept faz acusações duras, dizendo que Domingos Brazão, mesmo dentro do Tribunal de Contas da União, controlava todo o espectro das milícias naquela região do Rio de Janeiro. Ou seja, Bolsonaro agora está aliviado. Acontece que o PT não está acreditando muito na delação do Rony Lessa. O vice-presidente do PT, que é o Quaquá, ele defende o Brazão. Disse o seguinte: eu não creio que foi o Brazão que matou a Marielle. O vice-presidente nacional do PT, o Washington Quaquá. Você lembra dele? Aquele que deu um tapa no rosto de outro deputado? Pois é, ele saiu em defesa do Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, em delação sobre a Marielle Franco. O vice-presidente nacional do PT, o deputado federal Washington Quaquá, saiu em defesa de Domingos Brazão, citado na delação de Rony Lessa como mandante do assassinato de Marielle Franco. O ex-deputado estadual, Brazão, é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Disse o dirigente do PT, abre aspas, conheço o Domingos Brazão, de longa data, inclusive de campanhas eleitorais nacionais, onde ele esteve do nosso lado. Sinceramente, não creio que ele tenha cometido tal brutalidade. Espero que as acusações que lhe estão lhe fazendo não sejam validadas com base apenas na delação de um assassino ligado ao bolsonarismo. É imprescindível que se apresentem provas concretas que possam confirmar a delação. Foi o que disse o Quaquá. Engraçado que se realmente tivesse uma denúncia aqui e vinculasse a família Bolsonaro,
duvido que a parte do PT ia estar pedindo provas para comprovar isso, não é? Pois é, mas olha só, a Gazeta Brasil trouxe a seguinte matéria. Brazão diz que não mandou matar Marielle e que ninguém tirou mais proveito da morte dela do que o PSOL. Pois é, em entrevista ao site Metrópolis na tarde de terça-feira, o atual conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, que é o Domingos Brazão, afirmou que não mandou matar Marielle Franco. E nessa terça, o The Intercept divulgou uma matéria afirmando que Rony Lessa, que assassinou a vereadora, teria delatado o Brazão como um dos responsáveis por mandar matar Marielle. O Bolsonaro se manifestou. Segundo a manifestação do Bolsonaro, ele está aliviado. Matéria do Paulo Capelli, do Metrópolis, Bolsonaro fala sobre delação no caso Marielle. Para mim, é um alívio. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou estar aliviado com a delação do Rony Lessa à Polícia Federal sobre o assassinato de Marielle Franco. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou estar aliviado com a delação do Rony Lessa sobre o assassinato de Marielle Franco. Segundo o ex-policial militar e réu confesso Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi um dos mandantes do crime que tirou a vida da vereadora e do motorista Anderson Gomes. Para Bolsonaro, a delação encerra questionamentos sobre a sua participação no caso Marielle. Para mim, é um alívio. Bota um ponto final nessa história. Em 2019, tentaram me vincular ao caso e me apontaram como mandante do crime. Teve o tal do porteiro tentando vincular a mim. Lessa e Bolsonaro moravam no mesmo condomínio na Barra da Tijuca. Eu estava na Arábia na ocasião e fui massacrado. Pois é, enquanto o Bolsonaro estava lá na Arábia Saudita, o porteiro foi lá e aí foi um prato cheio para a esquerda falar que Bolsonaro era vinculado a isso. O que acontece é que, ao meu ver, encerra-se aqui o assunto e realmente o Bolsonaro deve estar muito aliviado. A esquerda tenta, agora dizer que não, ele não é tão da esquerda. E aí fala, a verdade sobre a ideologia de Domingos Brazão. Ele não é de esquerda, ele é centrão, ele não é nem bolsonarista e nem petista, ele está a favor do poder. Então, não se pode vinculá-lo à esquerda. Ele é bem mais centrão do que a esquerda. Pois é, parece que uma narrativa de anos caiu por terra. Até o ministro da Justiça, o Flávio Dino, já se manifestou, dizendo que a investigação ainda não acabou, que a coisa tem que continuar e que eles vão achar mais coisa ainda. Mas vem cá, a impressão que a gente tem é que em relação a Bolsonaro, acabou de colocar uma pá de cal em cima disso aqui. E aí, o vínculo é muito além do que possa se imaginar. E eu acho que o grande negócio aqui é a Marielle Franco morreu dentro do PSOL por tentar enfrentar bandidos. Pois é uma vergonha. Hoje, o que está se fazendo, o que está se usando, tudo isso como narrativa. Ou seja, literalmente estão usando a morte da Marielle Franco para fazer política. A verdade é uma só. O crime foi o responsável pela morte de Marielle Franco. Isso é o que está se provando a partir de então. Tá certo? Obrigado, pessoal. Espero que você tenha gostado desse tutorial e eu espero que o vídeo tenha subido para você assistir na terça à noite. Se não deu, hoje de manhã você está assistindo, mas o importante é a informação que chega para vocês.